Olá, personas! Está no ar mais um episódio do Ellas Pod Unila, um podcast com e sobre mulheres trabalhadoras e estudantes da universidade. Como você já sabe, o Ellas Pod Unila é uma realização da Secretaria de Comunicação Social e aborda o universo feminino na universidade, em suas mais variadas vertentes. Ao longo dos episódios, estamos conversando com professoras, servidoras técnico-administrativas e alunas da Unila, e adentrando seus mundos, suas histórias e visões. Falamos também sobre mulheres latino-americanas que inspiram a nossa comunidade acadêmica e sobre protagonismos femininos na cultura, na política e na sociedade latino-americana em geral. Eu sou a Mayara Godoy. E eu sou a Maria Aparecida Weber Cida Maria. Esse podcast é veiculado nas plataformas de streaming nas mídias sociais da Unila. A nossa convidada de hoje é a Ana Lia Tchernavsky. Falei certo, professora? Depois você me corrige. Cantante, professora do curso de música aqui da Unila, muito conhecida aqui na nossa cidade. Desde 2011 é corresponsável do catálogo online e da catalogação de papéis de música do arquivo do Cabildo Catedral Metropolitano do México, que é vinculado à Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM. E a formação, da professora Ana Lia sempre se deu mesclando aí história e música, graduação em História e Música Popular pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, mestrado em História Social e doutorado em Música também pela Unicamp. Ana Lia também integrou diversos grupos musicais, especializando-se em repertório popular brasileiro e repertório latino-americano. E tem o seu álbum Movimento disponível nas plataformas digitais que a gente já convida vocês também a ouvir. A nossa convidada também participa como professora convidada do Seminário de Música em La Nueva Espanha e El México Independiente. Tô gastando meu espanhol aqui hoje, gente. A professora já tá rindo aqui pra mim. Ela vai me corrigir daqui a pouquinho, ela pronuncia certinho pra vocês, tá bom? Da Universidade Nacional Autônoma do México também. E ela está sempre participando de eventos, se apresentando ou possibilitando espaços de formação e de arte aqui em Foz do Iguaçu. Que talento, hein, Mayara? E quanto trabalho! Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a nossa convidada. Seja muito bem-vinda, Ana Lia. Obrigada, gente, pelo convite. Vamos começar então sabendo um pouquinho mais sobre você, né? Você nasceu em Buenos Aires, é argentina aí de origem. Como que foi a sua infância lá? A música já estava presente? Na verdade, eu nasci em Buenos Aires e com 11 meses eu vim para o Brasil. Meus pais migraram, chegaram em São Paulo e eu vivi essa primeira infância, porque eu não lembro nada, até os 11 meses, até os 6 anos em São Paulo. E depois eu voltei para a Argentina, entre os 6 e os 10 anos também, essa história de idas e vindas, né, também com os meus pais. A música, eu comecei a estudar música na Argentina, assim, de 6 aos 10 anos, mais firmemente, porque isso foi uma fase de musicalização, né, mais infantil, foi em São Paulo, quando eles voltaram. Meus pais voltaram para São Paulo, eu tinha 10 anos, e aí eu comecei a estudar piano, que foi o instrumento que me inseriu na leitura musical, na prática mais dura, né, do exercício musical. E tem influência, assim, na sua família? Seus pais também eram ligados à música? Como foi essa... Ou você, assim, despertou por algum momento, assim, por algum motivo, o interesse sozinha, assim? Minha mãe canta. Minha mãe canta, mas meus pais são engenheiros, os dois. Eles não são da área da música, mas meu avô também canta. Então, meu avô estudou canto. Então, sempre... O canto é da família, isso sim. Entendi. Bom, então você veio novinha para o Brasil, assim, né? Você não veio por conta da graduação, necessariamente. Não, eu vim criança, meus pais, justamente, eles são exilados da ditadura argentina e vieram para o Brasil, né? E até hoje moram no Brasil. Moram em São Paulo? Moram em Campinas. Em Eu Campinas. estudei, por isso também estudei na Unicamp, é onde mora a minha família. Tem essa relação. E como que, assim, da música você também foi se conectando com história? Como que você foi construindo essa relação aí entre história e música? Acho que é inevitável também pela própria história e a vida dos meus pais, né? Essa questão da migração forçada,
Enfim, eu sempre gostei de história, eu tive uma ótima professora de história, eu nunca vou esquecer minha professora sexta, sétima e oitava, e ela me abriu, né, esse olhar, né, para a história de uma maneira assim bonita. Então, a minha primeira graduação foi em História. Apesar de eu estudar piano, de eu estudar no conservatório, de eu cantar já em corais, né, já ter uma atividade musical ainda não profissional, a minha primeira carreira foi História, porque eu adorava História, eu gostava mesmo. E aí você, até aquele momento, então, você visualizava a história como uma carreira e a música como um hobby, vamos dizer assim, como uma forma de expressão. Como que depois você migrou, então, para a música mais profissionalmente e nesse viés acadêmico? Como que foi essa transição, assim? Eu não sei se eu tinha isso muito claro. Eu estudei História, licenciatura, o bacharelado, eu fiz mestrado em História também, porque eu participava de um grupo justamente de História Social da Cultura, né? Era um grupo de pesquisas importante ali na Unicamp, então só que dentro desse grupo, as minhas pesquisas, elas sempre foram com material musical, mesmo estando na História. Então, eu até lembro, né? Minha monografia foi sobre uma série de crônicas que chamava A Semana Lírica, né? Que era de um autor teatral, Martins Pena, mas ele estava escrevendo sobre ópera no século XIX no Brasil. Então, esse foi o meu trabalho de história, né? Um trabalho sobre ópera. Depois, eu continuei estudando Villa-Lobos no mestrado, então ou seja, eu trabalhava com história, mas o objeto sempre era musical, ou a própria música, ou quem faz a música, né, também. E eu também entrei na graduação, eu lembro, na semana seguinte teve uma seleção para o coro da Unicamp. Eu falei assim, eu nem tinha começado as aulas, eu vou fazer a seleção para o coro. Eu entrei no coro, então eu digo, ao mesmo tempo que eu me graduei em História, eu me graduei no coro. Eu terminei a graduação em História, eu já estava muito inserida no ambiente musical, no Instituto de Artes, eu já tinha puxado todas as matérias de História da Música, eu já tinha feito, antes de ingressar em música, eu já tinha feito. Percepção musical, rítmica, todas essas eu já tinha feito enquanto era estudante de História. Então, quando eu prestei música popular, que foi a minha segunda graduação, eu já tinha, não sei, uns 40% do curso. Você já tinha ideia, né? Porque eu já tinha feito, eu gostava, eu já sabia que eu tinha que fazer as duas coisas. Também foi, assim, uma transição. As coisas foram acontecendo quase em paralelo, se for ver, né? Porque a música sempre esteve presente ali, né? Eu acho assim que teve uma época o protagonismo de uma, depois a outra, depois a outra. Eu lembro que eu fiz o mestrado nesse grupo de pesquisas que era de cultura popular, com o Villa-Lobos, e aí a minha orientadora, a Maria Clementina, ela se aposentou depois e ela voltou para Brasília. E aí eu fiquei assim, o que eu vou fazer agora, né? Porque normalmente nos cursos de história, não sei se já teve algum professor, estudante da história aqui, é muito comum você faz o mestrado e depois o doutorado em história. Óbvio, não vai fugir, não vai misturar as áreas, né? É uma coisa bastante disciplinar. E aí a minha orientadora ia embora e eu falei, o que eu vou fazer? E ela falou, vai pra música, você tá o tempo todo na música. E eu acabei fazendo doutorado em música. Era natural, na verdade, eu precisei da palavra da minha orientadora, mas era natural eu ir pra música. E essa tua relação, a gente, voltando um pouquinho, mas a gente puxando aqui para o contexto também latino-americano, né? Teve essas idas e vindas da Argentina para o Brasil, teve, né, todo o contexto da ditadura que você comentou, então isso, de certa forma, já formou uma base ali, né? Você comentou isso também, não tinha como fugir, porque a história está muito presente. E como que, em todo esse contexto, como que é a relação também de ser uma mulher estrangeira no Brasil? Você sentiu alguma dificuldade ou pelo fato de você ter vindo novinha, não muito, assim? Como que é essa situação? Porque daqui a pouco a gente vai puxar aqui para o contexto da Unila, né? Mas pensando lá em São Paulo, como que foi essa realidade? Como que foi a tua trajetória nesse ponto? Eu, na minha memória, eu nunca me senti estrangeira no Brasil. Meus pais, sim. Meus pais até hoje, também pelas épocas, pela geração, eles até hoje
vivem no Brasil, mas se sentem estrangeiros. E eu não sei, eu nunca me senti. Então não teve aquele momento de choque, aquele momento de se sentir uma pessoa que não estava muito pertencendo ali. Você não passou por esse processo? Eu acho que não. Não tenho. É assim, eu tive, ou seja, já avançando um pouco, né? Chegando no contexto da Unila, eu comecei a me dar conta de situações que outras pessoas passaram que eu realmente não vivi. Eu fiz toda a minha primeira escolarização no Brasil, né? Também até o ensino superior eu fiz no Brasil, então eu não me senti estrangeira. Não se sentiu. E quando você chegou aqui na Unila, como que daí surgiu a Unila, então, nessa história, assim, toda? Não, eu vou voltar um pouquinho. Eu acho que também tem a ver pelo fato de eu ter vindo muito novinha. Eu aprendi o português, ou seja, as pessoas normalmente não percebem que eu sou hispanohablante de materna, minha língua materna é espanhol, porque eu vim muito novinha, então aprendi as duas línguas em paralelo. Eu acho que isso ajudou também. Bom, então, eu perguntei isso porque a gente entrevista muitas vezes mulheres estrangeiras, né? Que aqui na Unila para nós é super comum, e aí a gente já teve algumas entrevistadas e sempre tem um relato de alguma situação em que a pessoa fala assim, nesse momento eu me senti, né, estrangeira, ou naquele momento eu me identifiquei como latino-americana, né? Geralmente tem um momento. E aí até te questionei, porque realmente me chamou a atenção quando você falou, não, mas eu vim muito novinha, né? Então, às vezes por isso o processo se torna um pouco mais suave, né? Mas e aí depois a Unila, porque daí a Unila tem tudo a ver com isso, né? Tem tudo a ver com essa latinidade, tem tudo a ver com a história, né? A gente tem uma identidade latino-americana muito forte, um olhar para essas questões aqui, né? E aí como que surgiu a Unila? Como que você ficou sabendo e resolveu vir para cá? Como que foi essa transição daí aqui para... Quem me disse que tinha, né, que estavam fazendo seleção, que tinha... Eu vim primeiro como professora visitante, porque no primeiro concurso de canto que teve para a Unila, não veio ninguém, né? Foi, né, acho que a Unila estava começando ainda, a divulgação era né, mais crua. Então, eu vim como professora visitante e quem me disse, olha, tem uma universidade, tem um perfil parecido com o seu, acho que tem tudo a ver com você, foi a minha cunhada. A minha cunhada, ela também, ela trabalha em Brasília, ela mora em Brasília e ela estava atenta, conhecia as políticas, as novas políticas, os editais, as novas universidades, ela estava mais perto dessas informações. Então eu disse, por que não? Eu disse, por que não? Porque para mim, por exemplo, a questão do bilinguismo, que é um dos princípios da universidade, não é nenhuma questão para mim. Faz parte da sua vida, né? Eu estou falando agora em português, mas assim como eu estou falando em português, eu poderia estar falando em espanhol, eu não tenho nem que pensar, né, nessa troca na língua. Realmente, assim, a Unila ela tem uma identidade muito, muito própria nesse sentido, né? E interessante como para algumas pessoas isso é uma barreira, né? Uhum. E para outras, para você, assim, parece que tudo se encaixou, né? Com naturalidade, né? Não só, claro, eu li, né? Claro, quando a gente chega aqui, a gente vai conhecendo de dentro, mas quando quando conheci o projeto, eu falei, é bilíngue, é interdisciplinar, né? Tem essa chamada interdisciplinar, tinha tudo a ver comigo, né? Eu quis ser disciplinar na história, mas a vida me levou para a música outra vez, aquela coisa. Então, eu senti que tinha a ver, que realmente tinha a ver, eu vim para cá. E você pensava mesmo em seguir a carreira na docência, na academia? Ou você pensava em concluir ali a sua formação e, de repente, partir para o mercado de outra maneira, assim, com outras opções? Eu trabalhei de muitas coisas enquanto eu fazia pós-graduação e antes, por exemplo, eu cantar, né? Cantar na noite, desde a graduação em História, né? Eu falei que eu fiz a seleção para o coral, eu cantava no coral, mas o coral era universitário. Viajava, cantava, praticava o canto coletivo, mas não era para viver disso. Mas, assim, cantar na noite, ter parceiros musicais, isso desde a graduação em História. Dar aula de espanhol também é outra das coisas que eu fiz, né, para me manter até chegar e falar assim, olha, vou prestar um concurso para professor universitário. Eu fiz isso e também trabalhei em arquivo, né, porque essa parte de investigação musicológica também
São todas coisas que eu fiz antes de decidir ou finalmente prestar o concurso para estar aqui na Unila. Inclusive, falando dessa atuação, né, em relação aos arquivos, a gente tinha citado aqui na abertura que você trabalha com o arquivo do Cabildo Catedral Metropolitano do México, no Instituto de Investigações Estéticas da UNAM. Como que é esse projeto? Tem outros projetos também nessa área que você atua hoje em dia? Hoje em dia eu não consigo atuar em outros projetos. Eu trabalho nos projetos aqui dentro da Unila, em muitos projetos diferentes, os projetos artísticos, mas o projeto musicológico, assim, de catálogo de música, ainda continua vinculado a esse... É porque é um projeto muito grande, esse do México. Então eu entrei numa fase ainda de finalização do inventário. Era um projeto proposto para trabalhar com a catalogação, a preservação dos acervos musicais de todas as catedrais novo-hispanas do México. Então, México, Morelia, Guadalajara, Durango, todas as catedrais desse período têm um arquivo de música importante, né, porque era da Nueva Espanha, né? Então, e a gente fez essa fase, concluiu a fase de inventário, fez o catálogo. Eu estive trabalhando no México em 2008, 2009, lá mesmo, né, no arquivo. E depois a gente começou o processo de fazer o catálogo online. Porque primeiro a gente trabalhava numa base de dados locais, pegando as partituras mesmo e catalogando, analisando os dados musicais, contando as folhas, tudo que a gente faz no acervo histórico musical. E depois a gente começou a migrar essa informação para... Hoje em dia está na página do projeto Musicat, mas também tem um vínculo com RISM, que eu acho que eu não falei ali, que é a associação, na verdade, do Repertório Internacional de Manuscritos Musicais. É a tradução da sigla RISM, que é o maior organismo internacional. Então, agora tem um vínculo direto entre a página do projeto para uma parte do acervo. Mas é um trabalho tão longo, assim, e, na verdade, assim, é um trabalho acadêmico, então são muitas mãos. Então, tem muitos bolsistas que passaram pelo projeto, bolsistas de diferentes áreas, bibliotecologia, arqueologia, musicologia, interpretação, enfim, preservação, né? Então, é um projeto que envolveu muitas pessoas em todos esses anos. Já até um pouco me perdi da pergunta que você fez, mas eu ainda continuo atuando, justamente revisando os dados, né, da base, revisando, solicitando, fazendo a transcrição dos incipit musicais, que são a parte musical que a gente incorpora nos catálogos. Na verdade, eu mesma não faço, né? Eu tive 2 bolsistas aqui da Unila que trabalharam comigo nesse projeto, mas eu ainda coordeno esse catálogo online. Então, quem coloca os registros, né, quem revisa e coloca os registros na página sou eu. Dos catálogos impressos do Arquivo de Música da Catedral do México, somos 3 editores, né? Lucero Enriquez, que é a diretora do projeto, o Drew Davis, que é o investigador da Northwestern, e eu, aqui, a Analia, da Unila. Eu nem sabia que existia esse trabalho todo. Sempre vai aprendendo muito aqui na série, né? Conhecendo muitas áreas, e que legal, é uma área que realmente une essas 2 coisas da sua formação, né? Ela não consegue, né? A música e a história estão sempre juntinhas ali. Realmente ela não consegue fugir. E eu me peguei aqui prestando atenção aqui, né, você explicando esse trabalho, o quanto a gente, às vezes, acho que se a gente falar assim, vamos falar senso comum, né? As pessoas, a música, a pessoa pensa na música como um entretenimento, como arte, como muitas coisas, né? Mas talvez em alguns momentos a gente não pare para refletir também na música como ciência, né? E como essa preservação histórica também, né? Como isso é importante também, né? Para a memória, para a cultura, né? Eu acho que, e aqui no curso de música da Unila, acredito que isso também seja um cuidado, né? Um lado que seja muito estudado aqui junto com os alunos, né? Porque para quem é o público de fora, a gente não para pensar nisso, né? A gente pensa assim, mas estuda no curso de música, né? Então tem todos esses, né,
Tem todas essas vertentes, né? A professora, música é muito mais do que só uma forma de arte ou de entretenimento, né? Tem um peso também histórico importante. Uma leitura social, é uma leitura também da sociedade, é uma, um arquivo ali, né, que você tem de um período histórico também, é uma retratação de muita coisa, né? A história também passa pela música, os movimentos sociais estão na música, enfim, os elementos culturais estão ali na música. Acho que a gente às vezes tem uma leitura mais simplista mesmo, assim, né, de que o que o curso de música, né, o que que a área de formação da música proporciona ou está envolvida. É legal a gente trazer esses outros elementos também para a gente ampliar e ter a noção, né, do quão amplo pode ser também o campo de pesquisa dentro da música. Eu até posso ampliar, falar um pouco mais do projeto, porque muitas vezes a gente tem a noção do trabalho da musicologia histórica para a preservação de um patrimônio. Isso pode ter sido o início desse grande projeto do Musicat, né? Preservar os acervos musicais das catedrais. Mas se desenvolveu em abriu outras janelas. Então, perceber que por trás dessa música, são pessoas que fizeram. Pessoas que criaram, que tocaram, que ouviram, que cantaram, e continuaram cantando 2 séculos depois a mesma música, por exemplo, ou modificaram a música. Eu sempre falo isso, né, nas minhas aulas de história. Gente, vocês têm que pensar numa época que não tem registro sonoro. A gente está fazendo podcast aqui, mas ele está falando de uma época onde não tem, né? Se você não está assistindo, ouvindo um músico aí do seu lado, você não tem acesso à música. Se você não está fazendo você mesmo cantando, não tem gravação sonora, não tem. E as pessoas não leem a música, né? Então, poucas pessoas leem a música, vamos dizer assim. Então, esse projeto deu origem a um projeto, por exemplo, audiovisual, de divulgação de diferentes gêneros musicais que ainda persistem, né? Que começam, sei lá para os 1600, de diferentes influências, e até hoje tem comunidades, né? Também puxando alguns aspectos musicais e ressignificando, como a gente fala. Então, eu só estou tentando ampliar um pouco o que vocês disseram, né? Porque às vezes a gente pensa a história da música como uma coisa muito fossilizada, pensar na música do passado, e na verdade não. Eu sempre falo assim, a gente olha para o passado também para entender muita coisa do presente, né? E para olhar para o futuro, né? Também. Isso acho que é legal e importante. E aí, sobre as suas atuações com performance. Então, assim, a gente conheceu aqui, a gente está conhecendo vários aspectos, né? Sobre você, o lado pesquisadora, docente. Você contou pra gente brevemente ali que você já cantou na noite. Então, assim, você tem toda essa vivência também, que não é só da sala de aula, que não é só da teoria. Você vive a música mesmo, né? No seu dia a dia. Conta pra gente desses seus projetos aí, autorais, né, das músicas que você compõe. Conta pra gente um pouquinho mais, pra gente saber mais quem é a Ana Lia da porta da sala de aula para fora. Bom, eu vou falar um pouco da verdade, assim, é difícil, né? É difícil manter essa multiplicidade de atividades, assim. Eu acho que tem limites, né? A gente não consegue manter do mesmo jeito, mas dá para... como eu falei, eu comecei cantando, né, no restaurante, bar, né, esse tipo de repertório, né, que tem um repertório que funciona nesses ambientes. E fiquei depois, a verdade é que eu me afastei um pouco da prática quando eu fiz a pós-graduação. No mestrado eu ainda cantava, mas doutorado eu fui para o México também, eu fui para a Espanha também, que foi uma parte da pesquisa de doutorado. Então, eu não... Só quando eu tinha roda. Tem roda ali, eu canto junto. Eu voltei a retomar um pouco a atividade essa, mas, sei lá, cantar profissionalmente, né? Também fui mãe, desculpa, esqueci de falar no meio do caminho. Fui mãe, e aí tem um montão de coisas que dificultam, porque a atividade artística é bastante noturna, tem muitas coisas que dificultam. Eu comecei a voltar isso, acho que quando a minha filha tinha uns
3, 4 anos, eu já estava aqui no Nila, já estava no Nila, né? Eu fiz algumas experiências ali no meio, mas assim, contínuo mesmo, foram os últimos anos, desde que eu me convenci que eu queria gravar, né? Porque hoje em dia tem muitas facilidades para gravar. Eu podia falar, por que eu não gravo? Mas eu não sou compositora até o momento. Então, o que eu gravei são interpretações, né? São interpretações, tiveram a ver com um repertório que eu estudei no pós-doutorado no Uruguai. Então, foi bem na época da pandemia. Tem todo esse contexto ali no meu disco Movimento, no show. Finalmente, muitas coisas não foram acontecendo, não foram previstas, mas uma coisa eu acho que foi muito importante para mim e que permitiu, em grande parte, a continuidade da minha atividade artística até hoje, foi o fato de que, para gravar o disco, né, embora ele tenha sido gravado, eu estava no Uruguai, gravando as vozes no Uruguai, o pessoal estava aqui, e que eu consegui uma turma de músicos, né, de um grupo que é fantástico, assim, são super músicos, e eles, de alguma maneira, apoiaram essa ideia, né, porque acho que isso é uma das coisas, uma das dificuldades que eu vejo também, né, aqui na turma, nos alunos, no meio musical, isso é bastante comum. Se você tem uma proposta autoral, se você é o compositor, você leva suas músicas, você é responsável por difundir, conseguir os trabalhos, de alguma maneira compartilhar essa arte. Se você faz um trabalho de interpretação, o pessoal muitas vezes sofre com isso, né? Olha, uma hora está com um grupo, os grupos se desfazem muito, tem uma rotatividade muito grande. Por quê? Porque ainda é bastante precário o meio de trabalho do artista no Brasil e em vários lugares, né? Então, é difícil se manter de música. Então, é muito claro, as pessoas que trabalham e vivem da música fazem 1000 coisas, né? Fazem 1000 coisas, né? Trabalhar aqui e ali. Eu estou falando isso porque, para mim, hoje eu não tinha essa consciência, mas hoje, vendo que eu consigo ter esse projeto, o Show Movimento, que vem do disco desde 2021, quando a gente gravou, até 2024, 3 anos já, eu acho que influenciou isso, eu ter essa relação, o pessoal que bancou a ideia e que me ajudou também a levar adiante. A gente, até hoje, esse mesmo grupo que gravou, grande parte dele é o que se apresenta comigo. Hoje em dia, você faz essas apresentações com esse grupo aqui em Foz, em outros espaços também? Sim, porque é um repertório bastante específico. Eu acho que a canção uruguaia, eu acho que já é estranho falar em canção uruguaia, né? Não sei se vocês lembram de alguém além do Jorge Drexler, capaz, que é um que despontou um pouco nos últimos anos, mas não circula muito. E é aquela questão do gosto, né? Do tipo dos arranjos, das músicas. Eu gosto de música popular, de música tradicional, do jeito de tocar mais. Então, é bacana ter esses companheiros, sim. Que legal. E assim, essa mudança, né? Você está comentando com a gente, essa mudança dos últimos anos na sua vida também, né? Que a música foi voltando, né? Essa questão da produção, da interpretação, foi ganhando espaço. E agora circulando também em outros lugares, né? Para além da universidade, aqui em Foz, nessa região de fronteira. Você sente que a presença da Unila aqui nesse território, né? Nos últimos anos, deu uma diferença, assim, de como a música está circulando, em especial a música latino-americana, né? O que você percebe, assim, de diferença dos últimos anos para cá? Eu queria perguntar, eu posso falar o nome das pessoas? Porque eu não estou falando de ninguém. Eu estou falando assim, por que eu não estou falando o nome de ninguém? Eu só falei Fica à vontade de falar. Não, eu acho assim, e eu acho que tem a ver, né? Porque o pessoal que, né, tá tocando comigo até hoje, o Orlando Martínez, a Betânia Hernandes, o Elvir Barreto, o Lucas, né, que até há pouco ele saiu um tempo, mas ele participou da primeira fase do projeto, gravou várias coisas. São pessoas todas, eu não sei se vocês, né, o Elvira é do Paraguai, a Orlando do Paraguai, a Betânia é venezuelana, então são um grupo de
pessoas que se juntaram também em função da presença aqui da universidade. Então, eu não lembro de como era quando eu cheguei aqui, eu já esqueci. Minha memória não é boa. Apesar de eu estar falando todas essas coisas, minha memória não é muito boa, mas assim, é evidente que a circulação de música latino-americana na cidade de Foz do Iguaçu, na região da Tríplice Fronteira, aumentou exponencialmente. Hoje em dia a gente tem editais específicos da Fundação Cultural, do Estado do Paraná, que apontam, tem um, como é que se diz isso? Um item que é música latino-americana. Isso daí não acontece em editais, por exemplo, de Pernambuco, de Minas Gerais, de outras regiões do Brasil. Isso daí é bem específico da nossa região e, com certeza, tem muito a ver com o estabelecimento da universidade aqui, porque é incrível a riqueza que a gente tem, a riqueza, né, de diferentes tradições musicais, culturais que se encontram nesse lugar, né, do que já tem por ser uma região trifronteiriça, de músicos que mesmo assim trabalham entre fronteiras, ainda de tempos, vamos falar, pré-UNILA, mas também a riqueza que veio com todos os nossos, eu sempre falo assim, os alunos de canto atualmente, metade são brasileiros e a outra metade são de diversos países, Colômbia, Chile, Equador, Paraguai, né? Enfim, é uma variedade muito importante na retroalimentação, né, dessa cultura de música popular, porque a música popular ela vive se renovando. Acho que esse ponto que vocês puxaram é muito interessante, né, da gente comentar. Eu sou de Foz, né, então assim, a gente... Claro que eu não tenho dados aqui concretos para afirmar, mas de percepção, né? A gente percebe realmente mudanças que a UNILA vem trazendo na cidade. Claro que algumas são mais sutis, outras são, são mais perceptíveis, mas assim, acho que principalmente nesse campo da música, do cinema, né? A gente vê muito a comunidade acadêmica se movimentando e movimentando a cidade. Eu vejo assim que Foz do Iguaçu tinha mesmo uma carência, assim, eu acho, de alguém que assumisse esse, vamos colocar assim, um protagonismo, ou que pelo menos tivesse uma iniciativa de trazer mais atividades, né, aqui para a cidade. E aí, nesse ponto, eu acho que a vinda da UNILA é estratégica aqui na fronteira justamente por essa riqueza cultural, né? A gente traz aqui esses eventos com arte latino-americana, com música, como você falou assim, música do Uruguai. Gente, quando que ia ter uma apresentação de música uruguaia em Foz, né? Então, acho que esse papel da UNILA é muito importante da gente falar, porque tem essas duas vertentes, né, que a gente está comentando aqui, tem a vertente acadêmica, da pesquisa mais científica, mas tem essa vertente também, né, da arte, da cultura, de integrar a sociedade, propiciar esses espaços de convivência e de troca de culturas e de conhecimentos, e enfim, né? Então, acho que esse é um papel muito interessante, né, que a UNILA exerce. E você, né, como uma protagonista, assim, a gente vê muito, né, você se movimentando, as suas produções, suas apresentações, por mais que você fale assim, mas teve um momento que eu fiquei um pouco afastada, mas assim, ainda assim a gente vê, né, se alguém perguntar assim, mas o que o pessoal da música faz? A gente vai falar, Ana Lira, Steve Luiz, Tem como referência. Tem referência, é um nome que já vem na nossa cabeça, assim, né? Então, eu acho que é um papel bem, bem importante, assim, né? Você falou assim, eu não lembro, mas você consegue ter essa percepção, assim, do quanto tá fazendo a diferença e essa construção, porque é uma construção, né? Não é da noite pro dia, nossa, cheguei e mudei tudo. Não, mas é um trabalho de anos, é um trabalho, né, que conta aí com várias áreas da universidade, com principalmente os alunos, né? Você falou assim, olha, tem aluno que é paraguaio, tem aluno... Então, assim, os alunos trazem isso também, né? Essa diversidade é um laboratório, no fim das contas, né? Para a criação, para... E além disso, ainda tem as ações de extensão, por exemplo, né? Tem uma ação de extensão, não sei se ela está acontecendo ainda, de preparatório de canto, tá? Que a gente levantou aqui que mais de 150 pessoas já, de alguma maneira, estiveram aí envolvidas, né? O quanto isso também abre espaço na cidade, né? Para aumentar a interação justamente com a
desse público diverso da UNILA com a cidade e dar espaço para as pessoas também conhecerem, terem acesso, né, ao que a universidade está produzindo, ao que a universidade tem aqui, que é essa riqueza. Sim, eu ia falar não sei em que hora eu ia falar dos projetos de extensão, porque eu acho, para mim, uma das atividades que eu tenho mais carinho, né, aqui da UNILA são as atividades de extensão, porque eu acho que é fundamental, não só por esse trabalho de formiguinha, de aceitação da universidade aqui na região, né, tudo isso, não só por isso, mas a música, a própria matéria musical, ela é muito interativa, ela ajuda a comunicação. Então, tá bom, então vamos, já que eu trabalho com música, não trabalho com genética, não sei, com alguma coisa que é mais hermética, tô pensando. Então, tá bom, vamos compartilhar. Então, agora são 4 projetos de extensão, e é um pouco difícil, né, isso de trabalhar com os projetos, porque é muita administração que também toma um tempo. Mais tempo, o projeto de extensão do curso preparatório de canto, ele é o mais antigo, ele é desde 2016, 150 pessoas é pouco, né, já são o número é muito maior de pessoas e muitas pessoas de fora, né, da comunidade vêm para fazer aula de canto. Esse é o que traz as pessoas de fora para dentro, o curso preparatório de canto. Tem o seminário de apreciação musical e história da música na América Latina nas escolas, que é o projeto que sai daqui e vai para fora, em que a gente vai para as escolas estaduais de ensino médio e justamente leva esses seminários com participações ao vivo dos alunos. Então eu faço a minha aula de história, porque eu gosto, vocês já sabem, e os alunos se apresentam, então levam um repertório, fazem atividade de apreciação. Tem o ciclo de concertos, porque eu acho que é importante, ciclo de concertos e salas musicais, porque é o espaço também. Eu entendo a escola, a universidade também como um espaço de intervenção artística. Então, tem que ter concerto aqui também, para além dos recitais de fim de curso que a gente sempre faz, de fim de semestre e de fim de curso. Então, tem esse ciclo que ele é importante, é bonito, mas até o momento a gente tem tido certa dificuldade de firmar um público estável para o ciclo, mas a gente não vai desistir, vai continuar, que é importante também que isso esteja presente. E tem a mostra de canções, que a gente vai para a 3ª edição, já esse ano, e que é o espaço justamente onde o pessoal mostra suas criações. E aí surgem coisas muito legais, porque tem essa interação, né? A gente faz aqui no espaço aberto, dentro do jardim universitário, é bem legal. Eu gosto muito dos projetos. Eu acho que você tocou num ponto interessante, né? A questão do público, né? Como a gente consegue trazer as pessoas mais para perto da universidade, né? Eu vejo que a música é um excelente caminho, assim. Eu acho que talvez para quem não convive, né, no dia a dia da universidade, às vezes parece que a universidade é uma coisa distante, né? Tem lá seus seminários, seus laboratórios e tal. Mas quando você promove um festival de música, uma feirinha ali do lado, um festival com o pessoal, eu cito o pessoal de cinema, porque eu vejo também bastante movimentação, né? Um festival de cinema, e aí você abre esse espaço, eu acho que é mais convidativo, né? Para a sociedade, para a comunidade começar a circular mais pelos espaços da universidade, mesmo que não tenha um vínculo necessariamente, né? Como aluno ou coisa, né? Ou coisa do tipo. Acho que esses espaços também são importantes e aí o curso de música da UNILA vem muito nesse sentido também, né? Através das atividades de extensão, principalmente, mas outras atividades também, né? Sim, a questão do público para mim ainda continua sendo uma incógnita, né? Mas a gente vai trabalhando e vai tentando diferentes frentes, né? Mesmo divulgar as atividades que a gente faz aqui, a gente publica nas redes, às vezes faz alguma intervenção na rádio para difundir, procura trazer gente daqui da região também que chamem o seu público, né? Aquela coisa, mas ainda não sei. A gente sabe que a pandemia mudou muitos hábitos, né? As pessoas saíam muito mais de casa, deixaram de sair. Eu acho que ainda não voltaram para certas atividades, não voltaram a sair. Então, tem muitas coisas que a gente tem que pesar nessa questão do público. Por exemplo,
hoje em dia faz questão de transmitir os nossos recitais e concertos, né? A gente tem a tecnologia, tem o Danilo, né, que apoia, o técnico que faz as transmissões, que cuida disso. E isso, para mim, é uma faca de dois gumes, né? Porque eu entendo que tem pessoas que antes viriam, Que agora acompanham online. que agora acompanham online. Mas, ao mesmo tempo, você fala assim, bom, mas né, é um recital. A gente tem estudantes de vários países latino-americanos. Bom, assim a família pode acompanhar o recital final, tem uma transmissão ao vivo, né? A gente teve agora o recital de fim de curso da família dela lá na Colômbia, pôde assistir. Então, por isso eu falo, acho que é uma questão complicada, a gente vai tentando, vai testando, é só não desistir. E é uma construção também, a construção do público também, né? De ter esse público de, primeiro, entender a universidade também como um espaço em que você pode circular, que você pode estar, e entender Se apropriar da universidade. da universidade, exatamente, e também entender a música como algo de fruição também, que você pode vir sem necessariamente, né? A gente não tem aqui um grande teatro, por exemplo, em Foz. Então, talvez esse hábito, né, assim, de vou ver um cantor diferente, vou conhecer, né, uma proposta diferente, por exemplo, né, de cantores uruguaios, de peças, né, datadas em tal época. Acho que a gente não tem esse hábito na cidade, né, muito também por conta dessas dificuldades aí de espaço, de criação, né, desse público, dessa dinâmica. Então, talvez seja um movimento. E é isso, né, assim, a universidade está aqui para isso, para ir aos poucos fomentando isso e criando esses espaços, oportunizando esses momentos, e aos poucos ir criando esse público também, né? É uma parte pedagógica para a própria cidade, né? Para os próprios moradores fronteiriços aqui também irem se apropriando desse espaço e dessa dinâmica que talvez não tenha ainda, né? Eu acho que é muito interessante, na verdade, assim, a gente tentar fazer esse exercício, e também para nós é um exercício, né? Mas, assim, por exemplo, para a gente que está aqui desde o começo da Unila, né? Eu, por exemplo, estou desde o começo mesmo, assim, então já são mais de 14 anos, né? A professora não sei em que ano chegou, mas também foi bem o comecinho, né? 2012. Também. 2012. Então, assim, pra gente é uma eternidade, né? 12 anos, 14 anos. Pra gente é uma eternidade. Falando, nossa, meu Deus, mas estou 14 anos na Unila. Mas se a gente parar pra pensar para a história da cidade, 14 anos ainda é pouco, né? É uma universidade jovem. E se a gente for se comparar com as outras universidades públicas, né? Principalmente a gente tem aqui no Paraná, o UFPR, que é centenário, né? E aí a gente aqui com 14 aninhos, né? Então, eu acho que às vezes tem um pouco da nossa ansiedade também de falar, não, mas a Unila vai chegar e vai mudar e vai revolucionar, porque é o que a gente quer, né? É o que a gente vive. Mas, assim, para a história, né? Principalmente a professora que é historiadora, para a história, 14 anos é nada, né? Então, é um processo, assim. Eu acho que a gente está realmente nesse processo, né, professora? De entender, mas de construir essas bases, né? Eu acho que o que você está fazendo hoje, daqui 10 anos, se a gente conversar de novo, já vai ser outra realidade, né? E aí você fala, lembra que a gente conversou e você falou que não se lembrava, mas agora a realidade é outra, né? Então, porque realmente a gente está construindo, né? Construindo uma universidade ainda. Vamos ouvir esse podcast daqui a 10 anos e fazer uma outra conversa. Colocando lá cápsulas do tempo. Colocando uma cápsula do tempo. Mas é muito legal, né? Esses bate-papos assim, e a gente passa por várias áreas, né? Então a gente conversa. Sai aprendendo muito, assim, e ficando muito impressionada também, assim, com o potencial que a gente tem aqui dentro da universidade, sabe? Com mulheres tão poderosas e tão determinadas, né? Mulheres maravilhosas mesmo, que desenvolvem um trabalho pensando no desenvolvimento da sua área de atuação, mas também com esse senso de comunidade, de coletividade, né? A gente aprende muito e tem esse privilégio aqui de conhecer um pouquinho mais a história de vocês. E por mais que a gente se conheça há muito tempo, né? Nesse tipo de conversa a gente descobre muita coisa a mais, né? Que a gente não sabia, né? Então, saber da história, porque aqui no podcast também a gente tenta trazer mais essa coisa da história de vida, né? Não só a história acadêmica, a gente fala muito de representatividade, né? Quando a gente falou assim, realmente, você é uma referência. Quando a gente pensa, o que a música tá fazendo? A gente pensa, Ana Lia, a gente lembra na hora, assim. Então, já é um nome que tá presente, né? Na comunidade acadêmica, a gente espera que cada vez mais, né? E falando em representatividade, a gente também sempre faz uma pergunta para todas as nossas entrevistadas,
No final, infelizmente, eu acabei de ver aqui que o tempo já tá, né? A gente já tá estourando, passa muito rápido. Mas a gente pergunta para todas as entrevistadas, então, ou nome ou mais, mas pelo menos uma mulher latino-americana, né? Protagonista que te inspira, que é uma referência para você, em qualquer esfera, né? Você pode falar, pode ser na esfera social, política, econômica, ambiental ou artística, na música, na história, enfim. Tem algum nome para você que quando você pensa numa referência, você fala, essa pessoa é a minha referência? Eu quero falar que a minha referência é a diretora do projeto Musicat no México, que é Lucero Enríquez. Eu não conhecia nada de México e ela foi a minha porta de entrada para a cultura mexicana e ela é um exemplo. Ela já tem 80 e pouquinhos anos, mas assim, de uma dedicação assim, lá ela tem um lugar dentro da universidade, da UNAM, ela é professora tanto da escola de música, mas na verdade ela é investigadora do Instituto de Investigações Estéticas da universidade. E eu acho que é importante também a gente referenciar essas mulheres que, né, têm esses papéis assim fundamentais, assim. Para mim ela ou seja, foi a minha escola de atuação acadêmica. Ou seja, isso de criar projetos, de envolver comunidade, de atuar em várias frentes, né? Então, para mim, Lucero Enríquez é um exemplo, como é que você disse? Uma referência. Uma referência. Uma inspiração. Ela também musicista, ela cravista, né? Tocava cravo, toca, né? Às vezes. Agora, às vezes. Mas, assim, referência como musicista, como investigadora, como mulher, como mãe também, como agente social, né? Ela sempre muito ativa em todas as eleições. Ela é uma ativista política, sempre com voz presente. Eu acho que, assim, no meu lugar, eu falo das pessoas que conheço, né? Porque às vezes a gente pensa uma referência e eu vou falar de algum nome da música que é interessante. Às vezes é legal, mas às vezes eu prefiro citar uma pessoa que é... Você sabe que isso tem sido uma constante, a gente deixa bem à vontade, né? E essa tem sido uma constante que muita gente cita, muitas das nossas entrevistadas citam alguém que foi próximo, uma professora, uma orientadora. E eu acho isso muito bacana, porque realmente as nossas referências também estão no nosso cotidiano, né? Não estão só distantes, né? E essas mulheres também merecem, né, estar aí no espaço memorável, que as outras pessoas conheçam, né, que essa memória de trabalho e de dedicação, né, saia desse circuito que talvez a gente, né, como pessoas que não estão envolvidas na área da música, talvez a gente nunca conheça. Então, a gente já tem mais um nome para a gente pesquisar, né, saber um pouco mais de uma mulher referência na sua área. Que legal. Bom, a gente vai ficando por aqui, né? Assim, a gente gostaria de conversar sobre vários outros temas. Fica o convite para quem está ouvindo de conhecer os projetos de extensão, de acompanhar o calendário de apresentações, né? Seja da Unila ou não, de vir aqui, né, reconhecer esses artistas, né, que estão aí com essa diversidade, essa riqueza toda musical. Então, muito obrigada, Analia. Obrigada, ouvintes. Obrigada, equipe. Obrigada, Mayara. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. A voz da Cida já tá sumindo aqui. A gente conversou hoje, mas foram papos que foram muito produtivos, né? Lembrando, vou aproveitar para lembrar as pessoas que temos já uma primeira temporada completa disponível, né? Nas plataformas de streaming. Agora temos essa nova temporada. Muitas mulheres interessantíssimas, incríveis, passaram por aqui já. Obrigada, Analia. Obrigada a vocês também pela entrevista super legal. Fazia tempo, bom, eu sempre falo muito, mas eu gostei de falar aqui hoje na entrevista. Obrigada à equipe também. E é isso. A gente espera vocês no próximo episódio. Isso aí. Até.